Bom, então nós vamos começar a nossa palestra e eu gostaria de começar com uma pergunta e gostaria de ver pelo menos algumas respostas na live do que aconteceu de tão especial em 1953, que daqui a 9 dias nós vamos estar comemorando 67 anos deste evento. Alguém pode mandar aí na mensagem aí, no chat, a informação de o que aconteceu em 1953. Alguém arrisque, por favor. Estou começando a ver algumas sugestões aqui, como do Daniel da Silva. Mais sugestões, por favor. Ok. Alguns podem até argumentar que foi o lançamento da primeira versão do Corvette em 1953. Carro, sonho de consumo, desde aquela época, tanto que nos dias de hoje nós temos aí um veículo bastante atrativo nos dias de hoje. Mas, de fato, o que foi lançado de tão espetacular naquele ano, no ano de 1953, precisamente, daqui a 9 dias nós celebraremos 67 anos, foi o artigo de Watson e Crick, no qual eles sugerem uma estrutura tridimensional para a molécula do DNA, molécula responsável pela herança, pela semelhança pai-filho entre os organismos vivos. Bom, dentro desse contexto é que eu gostaria de conduzir a nossa discussão hoje. Nós vamos fazer primeiro uma introdução geral, vamos gastar bastante tempo falando de biotecnologia, mais especificamente dos transgênicos, um pouco sobre biossegurança, perspectivas e tirarmos uma conclusão. Então, nada melhor do que começarmos com uma definição do que é biotecnologia. A biotecnologia moderna nada mais é do que o desenvolvimento de produtos e serviços por meio de processos biológicos. Dentro da biotecnologia, nós temos a tecnologia do DNA recombinante, também conhecida como engenharia genética, cultura de tecidos, a própria genômica, marcadores moleculares, marcadores estes que vêm evoluindo de uma maneira fantástica ao longo dos últimos anos, desde a década de 70 com as isoenzimas, passando pela década de 80 com os marcadores RFLPs, até os mais recentes SNPs. Bom, mas a pergunta que eu gostaria de fazer, qual foi o primeiro produto geneticamente modificado, também conhecido como transgênico, utilizado pelo homem? Em 1983, foi comercializada pela primeira vez a insulina produzida por uma bactéria chamada Escherichia coli, que foi geneticamente modificada. Mas agora nós estamos em 2020 e são vários os produtos. Quais são os produtos resultados da biotecnologia? As próprias variedades geneticamente modificadas, será o tópico que nós vamos discutir mais rapidamente, mais pormenorizadamente nessa palestra. Kits de diagnóstico, como kits para diagnósticos virais, fármacos, vacinas, enzimas e outros ingredientes para produtos industriais, enzimas para produção de queijo, produção de vinho, e vários outros produtos, inclusive para a produção de ingredientes para sabão em pó. Bom, tudo isso vem evoluindo de uma forma muito rápida e extraordinária. Por exemplo, foi apenas no ano de 2003 que foi anunciada a conclusão do sequenciamento do genoma humano. Os genes presentes nos 46 cromossomos humanos foram, então, sequenciados, isto é, a letrinha do alfabeto genético A, T, C, G, foram definidas a ordem dessas letrinhas nos cromossomos humanos. E, com isso, veio promessa de cura de várias doenças. Por exemplo, diferentes formas de câncer, e também surgiram questionamentos éticos com a biotecnologia. Por exemplo, hoje, só um minuto que a apresentação aqui saiu, um minutinho.
Hoje, é possível, através da seleção de espermas, num processo de fertilização in vitro, escolhermos, definirmos o sexo do bebê. Mas amanhã vai ser possível, inclusive, escolher cor do olho, estatura, nível de inteligência e outras características mais, cor da pele, tipo de cabelo. E isso começa a trazer certas preocupações para aqueles que lidam com a ética dentro da biotecnologia. Será que nós estamos caminhando para uma situação de customização de bebês? Será que um casal, quando for ter o seu bebê, vai estar procedendo como ele vai num supermercado escolher produtos, escolhendo qual tipo de bebê que ele quer? Nós esperamos que nunca cheguemos nessa situação. O certo é que os genes estão aí, embora tanto você quanto eu nunca tenhamos visto um gene por aí, a gente vê as evidências do gene. Observem, por exemplo, a semelhança entre avó e neta, pai e filha. E, nesse caso, 4 gerações, 7, 37, 58 e 86 anos, mostrando a semelhança pai-filho. Quem não gosta de dizer que parece com os seus familiares? Isso é uma coisa intrínseca da espécie humana. Mas observem também que, no caso de Paulinha, ela herdou o dom da música de sua mãe, mas, infelizmente, herdou o gene BRCA1, que predispõe ao câncer de mama. Essas são questões éticas que não precisavam de ser lidadas no passado, mas que agora permeiam toda a pesquisa, toda a indústria de biotecnologia. Bom, com o sequenciamento do genoma humano, outros genomas também passaram a ser sequenciados, de espécies vegetais, inclusive de espécies animais. E uma das surpresas foi de que o DNA dos chimpanzés é semelhante ao do homem em 98,5%, ou seja, um valor bastante grande. Então, qualquer similaridade, qualquer semelhança não é obra do acaso. Bom, tudo isso começou de forma desacreditada. Foi estudando o padrão de herança da cor da flor da ervilha que Mendel chegou aos conhecimentos da genética em 1865. Seus trabalhos foram publicados em 1900, quando eles foram 1865, e em 1900 eles foram descobertos, porque quando Mendel publicou seus artigos, ele não teve crédito, não levaram ele a sério, mas hoje ele é considerado o pai da genética. Bom, dentro deste contexto que nós gostaríamos de conversar com vocês. A maior parte das informações que nós vamos aqui discutir estão no livro Entendendo a Biotecnologia, que é de autoria nossa, do professor Fabrício, da UFMG, e do professor Wellison, da UFLA. Esse livro foi traduzido para o coreano, para o inglês e para o chinês. E também esse outro livro que publiquei junto com um ex-orientado meu, o Gustavo Almeida, tem boa parte das informações transcritas para esta palestra. Bom, o cenário da agricultura é este aí que nós estamos vendo. População crescente, que demanda, obviamente, cada vez maior por alimento. E mesmo assim, mesmo com grande produção de alimentos, a FAO estima que 1/3 da população mundial vá para a cama todo dia de noite com o estômago vazio, com fome. Nós temos também que lembrar que boa parte da área agricultável, da área cultivada, ela vem sendo reduzida por aumento de estradas, urbanização, construção de áreas industriais. E, além disso, nós estamos num cenário de aquecimento global. Então, a produção de alimentos tem que crescer, entretanto, os fatores adversos são grandes, como menor área disponível e maiores estresses ambientais. Dentro deste contexto, eu gostaria de dizer que a biotecnologia que permeia toda a sociedade, ela
é e continuará sendo notícia, como a gente vê em assuntos de filmes ou diferentes assuntos de revistas, de periódicos, ela é uma das alternativas para nós melhorarmos essa questão de produção de alimentos. Mas antes de entrar nessa parte mais agronômica, vamos lembrar que ela também está permeando a saúde. Por exemplo, a evolução da medicina começou com muitos procedimentos baseados em tentativas e erros, como no passado, passando depois, mais recentemente, pelas análises clínicas, que passaram a ajudar os médicos a definir procedimentos e terapias, as radiografias que permitiram os médicos entender o que se passava no interior do corpo humano, se houve uma fratura ou não, cintilografias, até os dias de hoje, quando nós temos a medicina genômica. São vários os testes hoje disponíveis para você verificar se você tem predisposição de uma determinada doença. Se você quiser fazer esse teste, por exemplo, do 23andMe, ou algum dos outros existentes por aí, para testes genéticos, custa $50. Se você quiser incluir nesse teste, além da sua genealogia, saber qual que é a participação das diferentes etnias na sua constituição genética, você pode, inclusive, solicitar que esses resultados lhes sejam fornecidos com predisposição a uma série de doenças. Ou seja, nós estamos entrando numa nova medicina que, antes da manifestação de uma doença, já é possível tomar precauções para evitar que ela, de fato, venha a ocorrer. Bom, observem vocês o que a biotecnologia tem nos mostrado. Se eu fizer a pergunta para vocês, quais são as principais causas do colesterol? Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai me responder isso aqui, ó. Um prato deste contribui seguramente para a elevação do colesterol. Mas, para muitos, isso também é importante, ou seja, a sua história. Quais são os genes que os seus avós passaram para os seus pais e os seus pais passaram para você? Mesmo com dietas adequadas, algumas pessoas não conseguem reduzir o teor, o nível de colesterol no sangue em função da genética. Bom, e a biotecnologia dentro do contexto de células-troncos? Com a biotecnologia surgiu promessa de cura de doenças de fundo genético, doenças contagiosas, degenerativas, traumas, e alguns chegam a dizer que com o uso das células-tronco vai ser possível acabar com as filas de transplante. Nós estamos progredindo nesse sentido também. O uso do DNA na prática forense para a solução de crimes, evidências biológicas deixadas na cena do crime, hoje são rotineiramente utilizadas para isentar um suspeito num processo criminal, ou mesmo para incriminar um suspeito cuja evidência biológica foi deixada na cena do crime, como dente, folículo piloso, sangue, sêmen, ou qualquer outro tipo de tecido portador de material genético. Bom, dentro deste contexto, nós vamos, então, agora focar na questão dos transgênicos. E, como eu havia mencionado anteriormente, a população humana vem crescendo rapidamente. Foi em 1804 que o planeta Terra atingiu 1 bilhão de pessoas. Gastamos 123 anos para atingir o segundo bilhão, depois só 32 anos para o terceiro, depois só 15 anos para atingir o quarto bilhão, e assim sucessivamente. Então, a população humana está crescendo rapidamente. Dentro desse contexto, a biotecnologia pode ser uma ferramenta para ajudar a atender a demanda mundial de alimentos. É errado pensarmos e dizer que a biotecnologia seja a solução, mas é uma ferramenta que precisa e deve ser explorada nesse sentido. Mas, antes de mais nada, o que é uma variedade geneticamente modificada, ou também como é popularmente chamada de transgênica? É aquela que recebeu genes exógenos via transformação genética. E aí alguns costumam dizer, e a diferença entre transgênicos e singênicos? A legislação brasileira não faz acepção entre esses dois tipos de organismos geneticamente modificados. O transgênico é aquele que recebeu o gene de fora, por exemplo, uma
planta de soja recebeu um gene de melancia, ou de arroz, ou de uma bactéria, ou de um vírus, ela é uma planta transgênica. E agora, se nós introduzirmos um gene de soja em soja, para ela ter uma cópia a mais daquele mesmo gene que ela originalmente tinha, nós teríamos um cisgênico. Bom, quais são as etapas para se produzir um transgênico? Primeira coisa é identificarmos a característica que queremos trabalhar, melhorar, introduzir, que pode ser, por exemplo, aumentar o teor de proteína. Aí nós temos que localizar, mapear o gene num doador que é responsável por aquela característica. Aí nós vamos fazer o processo de engenharia, daqui vem o nome de engenharia genética, que envolve isolar, clonar e fazer a montagem do cassete, do gene que vai ser expresso na futura planta transgênica. O próximo passo, introduzir o gene, nesse caso o transgene, nas células do hospedeiro. Esse é o processo de transformação genética, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo slide. Depois desse gene inserido nesta célula, o que nós temos que fazer é regenerar uma planta completa via cultura de tecidos a partir desta célula transformada. E a partir daí, transferir este evento, obviamente que eu estou falando de uma forma bastante simplificada, isso envolve muitos anos de pesquisa, transferir esse evento para as variedades comerciais. Os métodos de transformação existem algumas alternativas, como, por exemplo, biolística, agrobactério, microinjeção, eletroporação e outros, como fibras de vidro. Aqui está o slide de um equipamento de transformação, ainda dos primeiros desenvolvidos para transformação de plantas. Ele é chamado de biolística ou também de aceleração de micropartículas, porque micropartículas de ouro ou tungstênio são utilizadas com o transgene aderido sobre elas, o DNA plasmidial, e elas são literalmente atiradas na célula da planta que eu estou transformando. Quero desenvolver uma soja geneticamente modificada, então vou tomar células dessa soja e, com este equipamento, acelerar essas micropartículas em direção a essas células. Algumas dessas partículas passam, outras acabam permanecendo ali no interior, ou pelo menos deixam o seu DNA no interior da célula e nada acontece, mas uma ou outra, o DNA se desprende da micropartícula e é incorporado ao DNA que está no núcleo daquela célula. Aquela é uma célula geneticamente modificada que, após procedimentos de cultura de tecido, pode regenerar uma planta completa e dar a origem, então, uma nova variedade. Observem que não é um processo simples e rápido. Nós passamos por uma fase de descoberta do gene, né? Aquilo de identificar o gene. Isso envolve aí um período relativamente grande, dezenas de milhares de genes são considerados. A chance de sucesso nessa fase é bastante baixa, mas à medida que nós vamos passando por prova de conceito, que às vezes nós testamos esse gene em Arabidopsis ou outra espécie modelo, antes de introduzir na soja, aí depois nós vamos fazendo o desenvolvimento inicial, avançado e o pré-lançamento. Então, envolve uma série de procedimentos de pesquisadores até que o desenvolvimento de uma variedade geneticamente ocorra. Observe nesse slide o tempo normalmente gasto para o desenvolvimento de uma variedade. Em canola, 12 anos, milho, 12, algodão, 13, soja, 16 anos. Então, bastante longo. Por isso, muitas vezes, quando a gente vai a uma lavoura de um produtor de soja e ele fala assim, vocês desenvolveram variedade resistente à lagarta, mas o nosso problema agora é percevejo, por exemplo. Vocês podiam desenvolver uma variedade para nós com essa característica. Tem que lembrar que, desde que se inicia o processo, gasta-se um tempo bastante grande até que se possa colocar essa variedade no campo, depois de fazer todo o processo de transformação, a obtenção da variedade e as análises de biossegurança. Isso tudo é caro. Por isso mesmo, você não vê organismos geneticamente modificados, variedades geneticamente modificadas, de variedades que têm uma área pequena de plantio. O custo da semente, a amortização do custo da semente ficaria extremamente caro. Existem estimativas que sugerem que o custo de desenvolvimento de uma variedade geneticamente modificada
é de mais de 130 milhões de dólares por variedade. Bom, quais essas variedades que estão ainda em fase de desenvolvimento? Aqui nós temos alguns exemplos, gostaria de mostrar para vocês, como, por exemplo, no caso de milho, composição da fração oleica, maior teor de triptofano, que é um aminoácido essencial presente nessa espécie, resistência à seca, fase 2, soja também, algumas possibilidades, tomate, arroz. Então, tem muita pesquisa em andamento, é isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês nesse slide. E quais são as variedades geneticamente modificadas? Quais são os transgênicos comerciais disponíveis? Então, nós temos em várias espécies: milho, soja, algodão, canola, mamão, abóbora, tabaco, beterraba, tomate, chicória, batata, arroz e outras ali listadas. Observe que as principais características introduzidas são tolerância a herbicida, resistência a insetos, algumas características agronômicas, resistência a vírus, características de qualidade, e também, como essa qualidade pode dizer respeito, por exemplo, assim, maior teor de vitamina A, o provitamina A, os beta-carotenos, ou mesmo tolerância à seca. E no caso do Brasil, como é que foi essa questão dos transgênicos no Brasil? Tudo começou em 1958, quando o órgão responsável pela análise da biossegurança no Brasil, a CTN-Bio, analisou e chegou à conclusão de que a soja tolerante ao herbicida glifosato, o Roundup, era segura para plantio e consumo no Brasil. Então, em dezembro de 98, ela foi liberada. Entretanto, uma liminar, num processo judicial, determinou o embargo do plantio e comercialização. Os produtores brasileiros se viram numa situação de desvantagem, porque os seus vizinhos argentinos utilizavam a soja geneticamente modificada, e nós não podíamos plantar. O que aconteceu foi que a soja foi plantada em larga escala, especialmente na região sul do país, contrabandeada da Argentina. Felizmente, essa soja da Argentina também era segura para as nossas condições e nenhum efeito adverso ao meio ambiente ou à saúde humana foi observado. Isso se arrastou, observem vocês, por vários anos, até que em fevereiro de 2003, o presidente em exercício estabeleceu uma comissão interministerial para discutir essa questão do transgênico, porque a soja brasileira estava com uma percentagem de grãos geneticamente modificados grandes, oriundo dessas variedades introduzidas ilegalmente no país. E essas soja, ao chegar na China, eram recusadas. Então, o Brasil se via numa situação de grande prejuízo, o que levou o governo a baixar a medida provisória 131, que autorizava a produção e comercialização da soja, tirando esse imbróglio jurídico que se arrastava aí no poder jurídico, né? E essa primeira soja que chegou ao Brasil, o primeiro produto, então, foi essa soja Roundup Ready. Hoje nós temos a soja Roundup Ready 2, uma nova geração. Essa soja foi desenvolvida para ser tolerante ao herbicida glifosato. Isso foi conseguido através da introdução de um gene de Agrobacterium, chamado gene da cepa4, né, de EPS-PS, enolpiruvato chiquimato fosfossintase, é o nome deste gene. É um gene modificado oriundo desta bactéria. E hoje, cerca de 96% da soja plantada no nosso país é geneticamente modificada. Mas hoje nós não temos apenas a soja RR, nós temos soja com tolerância a outros herbicidas, como glufosina de amônio, 2,4-D e outros mais. Gostaria de lembrar que a soja Xtend de Camba vai chegar ao mercado brasileiro em 2021. E a TMG, por exemplo, desenvolveu essa Xtend da Baia, e a TMG desenvolveu uma soja resistente ou tolerante à seca, o evento identificado como HB4, proveniente de um gene de girassol, que foi aprovado recentemente pela CTN-Bio, que é o órgão responsável por isso. Temos também da Corteva, o Enlist, que confere tolerância ao herbicida 2,4-D, glifosato e glufosinato de amônio. Observem vocês por que a soja
o que acontece dentro de uma planta de soja? Essa é uma planta de soja convencional, não transgênica. Então, observem isso, soja convencional, não transgênica. Esta é uma reação que eu vou mostrar para vocês aqui, que acontece no interior de toda a planta superior, todo vegetal superior. É uma reação em que shikamato 3-fosfato reage com fosfenolpiruvato, também muito conhecido na bioquímica como PEP, e a enzima responsável por esta catálise dessa reação é chamada de EPS-PS, ou seja, enolpiruvato fosfossintase. Então, esta enzima junta esses dois substratos e transformando num produto essencial ao desenvolvimento da planta, são os aminoácidos aromáticos. Entretanto, se nós pegarmos esta planta e pulverizarmos com o herbicida glifosato, a molécula do glifosato se liga nesta enzima, mudando a sua conformação e impedindo que PEP, ou seja, fosfenolpiruvato, consiga se ligar a shikamato 3-fosfato. Então, na presença de glifosato, essa reação é bloqueada, então não há síntese de aminoácidos aromáticos. E como ele é essencial para a planta, ela acaba morrendo. Vamos ver agora o que acontece quando nós temos aqui do lado esquerdo, nós temos a mesma reação anteriormente descrita para vocês. A soja convencional com Roundup, não há síntese de aminoácidos aromáticos. Do lado de cá, a soja Roundup Ready, agora uma soja tolerante ao Roundup, na presença de Roundup também. Mas observem vocês que a enzima EPS-PS é ligeiramente modificada, ela tem uma pequena modificação que impede que o Roundup se ligue nela. Dessa forma, ela consegue catalisar a reação entre shikamato 3-fosfato com fosfoenolpiruvato, dando sequência a essa reação bioquímica e a síntese normal dos aminoácidos aromáticos. Então, observem vocês, uma planta convencional, só esta reação existe e ela fica bloqueada na presença de Roundup. Numa planta transgênica, além dela ter o gene nativo, que sempre existiu dentro dela, o gene EPS-PS, ela tem o gene MEPS-PS, é um gene ligeiramente modificado, que codifica para uma enzima ligeiramente modificada, que não tem compatibilidade com o Roundup. Por isso mesmo, as plantas, quer seja milho, quer seja soja, algodão, qualquer planta geneticamente modificada tolerante ao Roundup, continua sobrevivendo mesmo quando aplicada o herbicida Roundup. Mas essas variedades geraram alguns questionamentos, como, por exemplo, será que o uso dessas variedades vão causar contaminação do lençol freático? Será que tem efeito adverso sobre organismos não-alvo, como, por exemplo, abelhas, bactérias fixadoras de nitrogênio, microbiota do solo, etc.? Será que tem riscos de fluxo gênico, ou seja, do transgene presente nessa soja geneticamente modificada, passar para outras plantas daninhas, criando uma superplanta daninha? Todos esses aspectos foram analisados pela CTN-Bio, como eu disse para vocês, e em 1998 foi liberada a soja, e desde 2003 é legal se plantar essa soja no nosso país. E a história do milho BT? O milho BT já foi desenvolvido pelas empresas para ter resistência a lagartas, insetos do gênero Lepidoptero. E o procedimento que os pesquisadores fizeram foi identificar um gene de uma bactéria também do solo chamada Bacillus thuringiensis, que já vem sendo usada na agricultura há muitos anos. Bacillus thuringiensis tem uma habilidade extraordinária de gerar uma proteína que é tóxica e quase que exclusivamente tóxica para lagartas. E hoje, no Brasil, nós temos aí cerca de 90% do milho plantado sendo geneticamente modificado. Observem vocês o que os lepidópteros causam nas lavouras de milho. Primeira coisa, destrói o aparelho fotossintetizante, ou seja, as folhas, come as folhas, e isso reduz a produtividade. E muitas vezes essas lagartas fazem orifícios nas espigas durante o seu desenvolvimento, e isso abre uma porta de entrada para
fungos, e esses fungos produzem uma substância tóxica chamada fumonizina, que é carcinogênica, e ela é tóxica, ela é prejudicial para a saúde humana, obviamente para a saúde animal. Então, quando nós controlamos as lagartas, nós não estamos só aumentando a produtividade, mas garantindo um produto de melhor qualidade. Aqui está a bactéria Bacillus thuringiensis. Ela tem no seu interior a habilidade de produzir cristais de proteína chamado de delta-endotoxina. Esses cristais de proteína, quando ingeridos pela lagarta, quer seja pulverizado, se você pulverizar a folha da lagarta, do milho, por exemplo, com uma suspensão produzida por essa bactéria, a lagarta vai morrer. Ou então, se você geneticamente engenheirar a folha do milho, para que a folha do milho passe a sintetizar essas delta-endotoxinas. A lagarta, ao comer a folha do milho, vai estar ingerindo essas delta-endotoxinas que se ligam em receptores do trato digestivo da lagarta, e essas delta-endotoxinas promovem como se fosse poros, furos, úlceras no trato digestivo, e depois de 1, 2, 3 dias, dependendo da proteína, existem diferentes tipos de proteína, como vocês viram no slide anterior, CRY1AB, CRY1F, etc., a lagarta morre. Esse tipo de tecnologia tem trazido benefícios para o produtor, para o consumidor e para o meio ambiente. Os benefícios para o produtor é porque ele não precisa mais de pulverizar a lavoura para lagartas, para essas lagartas controladas pelo BT. Benefícios para o meio ambiente, que menos inseticidas são aplicados no meio ambiente e, obviamente, para o consumidor final. Por quê? Porque ele vai receber um produto que não terá fumonizina e também um produto que levou menos pulverizações de inseticidas. E a realidade que nós temos aqui no nosso país é essa, em que eu não estou vendo aí o operador rural usando o EPI. Onde está a luva, a máscara, o uniforme de EPI? Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Então, quanto menos inseticidas nós usarmos nas nossas lavouras, melhor para a nossa agricultura, melhor para o nosso meio ambiente e melhor para o consumidor final. Essas variedades também têm alguns possíveis riscos. Esses riscos foram analisados pela CTN-Bio, como, por exemplo, efeitos adversos em organismos não alvos. Será que o milho BT vai fazer algum mal aos polinizadores, aos micro-organismos do solo? Será que vai ter algum efeito também, algum risco de fluxogênio, desse gene passar para outras espécies? Será que tem risco de seleção de insetos resistentes? Porque a gente sempre vê falar isso. Eu pulverizava a minha lavoura com o inseticida X, e ele funcionava muito bem, agora não funciona mais. E a gente vê essa mesma história sendo repetida em relação aos transgênicos, aos milhos BT, ao algodão BT, etc. E eu gostaria de explicar um pouquinho para você sobre isso. O problema, a questão, é que existe variabilidade genética entre os insetos. Então, aqui eu estou representando nesse slide as lagartas, porque a fase adulta da lagarta é uma mariposa. Então, nós temos aqui uma população de lagartas na sua fase adulta, de mariposas, sendo que as lagartas verdes são suscetíveis ao BT e as lagartas vermelhas são resistentes ao BT. Se aqui nós tivermos, então, essa população em uma lavoura de algodão, o que vai acontecer é que os indivíduos, os adultos, vão desaparecer, os adultos suscetíveis, os verdes, vão desaparecer e permanecer quase que exclusivamente os vermelhos, é o que eu mostro nesses slides. Após a seleção, um ou outro verde permanece por alguma questão de escape, mas o que seguramente permanece na população são os resistentes. E se nós plantamos novamente a mesma variedade e essa pressão de seleção continua por 1, 2, 3, 4, 5, 6 safras, o que vai acontecendo é que a população final vai se tornar predominantemente de insetos, de pragas resistentes. Aí é quando se diz, a tecnologia perdeu o seu valor,
a planta quebrou a sua resistência, mas nós sabemos que o que aconteceu foi um processo de seleção de insetos resistentes. Por isso mesmo, é importante adotar algumas tecnologias desenvolvidas pelos cientistas. E essas tecnologias envolvem dois aspectos. O uso de alta dose da proteína BT, ou seja, a planta passa a expressar uma alta dose dessa proteína para assegurar que o inseto morra e também adotar a estratégia de refúgio, que é nada mais do que plantar a mesma cultura a uma certa distância, porém sem aquela característica. Então, eu tenho aqui o meu milho BT, eu vou plantar aqui o meu milho não BT perto. Ou se eu tenho um algodão BT, eu vou plantar o meu algodão não BT perto. E algumas das diretrizes para esse refúgio incluem o seguinte: cerca de 20% da área da lavoura deve ser com refúgio, mas isso é variável. Os campos de milho BT devem estar próximos da área do refúgio, ou seja, não pode estar acima de 20 metros. E a largura das áreas de refúgio deve ser de pelo menos 60 fileiras. E ainda, o refúgio pode ser pulverizado, as plantas do refúgio podem ser pulverizadas, exceto com produtos BT. Então, isso é bem informado quando o agricultor pega essas variedades para plantar, para assegurar uma boa longevidade da cultura. E nós, agrônomos, temos que assegurar que as boas práticas agronômicas, como rotação do tipo de resistência, rotação de defensivos, rotação de culturas, precisam ser adotadas. E aqui nesse slide, bem rapidamente, apenas mostrando diferentes opções de plantio do refúgio. Nesse caso, num pivô central, você pode ter a sua lavoura de milho aqui e plantar o refúgio aqui no meio ou em volta, e assim sucessivamente. Mas qual que é a situação do Brasil hoje? Nós estamos aqui com dados, como mostra no rodapé desse slide, dados atualizados para abril desse ano. Nós temos 94 variedades geneticamente modificadas aprovadas pela CTN-Bio, sendo 22 de soja, 22 de algodão, 45 de milho, temos feijão, temos eucalipto e temos cana-de-açúcar. E eu gostaria de passar essas informações mais detalhadamente para vocês. Então, vou dar um tempo aqui agora para que vocês escaneiem esse QR Code, para que vocês, quem escanear esse QR Code, aqueles que ainda não fizeram essa opção, basta pegar o celular e aproximar com a câmera fotográfica aberta, e aí, se você tiver internet, vai abrir uma janela na parte superior, perguntando se você deseja abrir o seu aplicativo de navegação. No meu aqui, o Safari. Se você clicar aqui, vai abrir para você, então, uma página de um arquivo que eu disponibilizei no meu Google Drive. É um arquivo PDF originário de uma planilha Excel com a listagem de todas as variedades geneticamente modificadas desenvolvidas no Brasil desde 1998 até as mais recentes, até o mês de abril. Nós estamos no mês de abril. E ali tem soja, milho, algodão, eucalipto e etc., todas as variedades, e inclusive nas outras abas vocês vão ver que a CTN-Bio também aprovou alguns micro-organismos e vacinas geneticamente modificadas, especialmente vacinas para animais. Então, aqueles que desejarem podem escanear esse código QR e ter acesso a essas informações, podem fazer o download e depois lerem detalhes dessas variedades lançadas, aprovadas pela CTN-Bio. Bom, mas agora eu gostaria de examinar esse quadro aqui que mostra a adoção das variedades geneticamente modificadas no Brasil. O gráfico mostra dados de 2005, 2006, até os dados mais recentes, 2019 a 2020. Conforme vocês podem observar, aqui nós temos dados de algodão, de milho, do milho plantado no verão, do milho no inverno, e também a soja. Eu estou percebendo aqui que houve uma pequena desconfiguração, porque eu abri essa apresentação no Google Apresentações, ao invés do PowerPoint,
e peço desculpa por isso, mas o que mais importa aqui são esses dados aqui, ó. Soja, 95,8% da soja plantada no Brasil é geneticamente modificada. Milho, 90%, algodão, 90%. Então, observem vocês, essa é uma tecnologia que chegou e trouxe benefícios, por isso ela está aí, sendo, trazendo benefícios, como eu disse para vocês, para o produtor, para o meio ambiente, para o consumidor. Mas, apesar disso, apesar dessas evidências de segurança e de benefícios, ainda há uma percepção de risco por aqueles que não entendem dessa tecnologia. Observem vocês nesse slide que eu vou lhes mostrar. Se eu perguntar para uma criança do ensino fundamental qual desses dois insetos, qual desses dois animais oferece risco, muito certamente ele vai falar que esse animal da esquerda, essa lagarta da esquerda, porque ela aparentemente é feia. Esse sapinho colorido, não, bonitinho, vermelho, gostaria até de tocar, vai dizer a criança. Mas nós entendemos um pouco de biologia, vamos logo reconhecer que essa lagarta, o máximo que ela pode fazer é uma pequena beliscada na ponta do dedo, enquanto que esse sapo é peçonhento e pode lhe envenenar. Ou seja, a falta do conhecimento leva à percepção distorcida. E por isso mesmo a gente vê uma série de fatos que são ignorados e mitos que são criados a respeito da biotecnologia. Esta é a mensagem que algumas organizações não governamentais, mesmo com a boa intenção, acabam distorcendo a realidade. Vejamos aqui, por exemplo, vocês já viram falar que a Terra era o centro do universo, o Sol circulava em volta da Terra. Vocês já viram falar que o homem jamais conseguiria voar ou chegar ao fundo do mar. Já viram também dizer que micro-organismos eram lendas e que curas eram impossíveis. Quantas pessoas curadas de câncer você conhece hoje? Já foi dito que biotecnologia era uma onda passageira, mas o que nós observamos é que ela veio e aí está. Desde 1998, já é possível plantar variedades geneticamente modificadas no Brasil. E desde então não há nenhum caso de intoxicação, de toxidez, de alergia, ou mesmo de efeito adverso ao meio ambiente, mostrando que o trabalho da CTN-Bio foi feito de forma responsável e apenas produtos seguros foram autorizados para serem implantados em larga escala e consumo pela população. Esse é o trabalho da CTN-Bio, Conselho Técnico Nacional de Biossegurança, que estuda riscos dos impactos da biotecnologia para aspectos da saúde humana e animal, bem como para o meio ambiente. É um conselho que se reúne em Brasília mensalmente, composto de 27 membros titulares e 27 membros suplentes. E quem discordar das decisões da CTN-Bio ainda pode recorrer a este conselho ainda superior à CTN-Bio, que é o chamado de CNBS, o Conselho de Ministros, que envolve o ministro do Meio Ambiente, ministro da Agricultura, ministro da Ciência e Tecnologia, dentre outros. Gostaria de mostrar para vocês que as reuniões da CTN-Bio nem sempre foram fáceis. Observem aqui uma das reuniões invadidas por manifestantes. Vocês podem ver, aqui estão várias autoridades em biotecnologia, como, por exemplo, o doutor Alexandre Nepomuceno, da Embrapa Soja, o professor Márcio Elias de Castro, da Exalc, o professor Paulo Paes, da Federal do Recife, o Rubens Nodari, o Eusébio, e vários outros colegas aqui de outras universidades. Como que se decide num ambiente desse? Felizmente, isso foi uma coisa durante um certo tempo. Houve muito patrulhamento, como, por exemplo, aqui naquela época, esses organismos pontos transgênicos pegaram a foto de todos nós, membros da CTN-Bio, como que está a foto do presidente daquela época, o professor Walter Colli, o Edilson Paiva, o Pasquale, da Federal do Rio Grande do Sul, o Luiz Antônio Barreto, da Embrapa Senargem, aqui está o Nepomuceno de novo, o professor João Lúcio, super famoso geneticista brasileiro, Aragão, Paulo Paes, Eusébio novamente,
inclusive acharam uma foto minha aqui para colocar esse dizendo que nós não estávamos fazendo o trabalho corretamente, denegrindo o nosso nome. Felizmente, isso passou e aqui estamos nós novamente, professor Murilo Zerbini, da UFV, Nepomuceno e vários outros colegas deliberando sobre essa questão de segurança dos transgênicos. Novamente, 2015 passou por um processo turbulento, mas é assim mesmo, nós estamos num país democrata e todos têm o direito de a liberdade de manifestar. Bom, o que a CTN-Bio faz é avaliar esses riscos para o meio ambiente e para a saúde humana. No ambiente, riscos de fluxogênicos, efeito adverso sobre organismos não-alvo, riscos de aparecimento de tolerância a herbicida ou de resistência ao BT, e para a saúde humana, alergia, toxicidade, transferência horizontal, tudo isso é exaustivamente analisado, estudado no meio de médicos, farmacêuticos, nutricionistas, agrônomos, biólogos, entomólogos, especialistas em diferentes áreas, para se assegurar que uma variedade, ao ser liberada, de fato seja segura para a população humana e para plantio em larga escala. E esta avaliação não é com base simplesmente, eu acho que é seguro e fim de papo. É necessário se fazer a análise dos riscos com rigor e metodologias científicas. Você não pode acreditar, como diz aqui na parte de baixo do slide, em tudo que você vê ou acredita. E eu vou provar isto para vocês. Vou fazer uma mágica aqui com vocês. E vou pedir a cada um de vocês que escolha uma carta. Escolha uma carta e pense nessa carta. Agora eu vou embaralhar estas cartas. Aí está o meu deck com todas as cartas embaralhadas. Vou tirar uma carta. Tirei a sua carta ou não tirei? Descobri qual era a sua carta e retirei. Obviamente que mágica não existe, tem um truque nisso. Então, não acredite em tudo que você vê. Você precisa de fazer as análises com base em rigor científico. Se alguém quiser saber o truquezinho desta mágica, basta depois me mandar um e-mail pessoal, mas não quero estragar a surpresa de mágica com os demais. Então, volto a dizer aqui, não acredite em tudo que você vê e desconfie de tudo que você não vê. Não é, eu não vi nada de errado, então pode comer, não é assim. Eu pergunto para vocês nesse slide, alguém consegue ver alguma coisa nesse slide além da folha seca? Tenho certeza que desse grupo que aí está, alguns certamente verão, mas nem todos vão conseguir ver. Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte, o que está aí? Alguém quer arriscar? Quer mandar aí no chat? Sim, Aline Malta fala que é um sapo, e de fato é, olha aqui, ó, olha o sapo aí, ó. Nesta parte aqui, é um olho, o outro olho está ali, o focinho, uma pata. Agora, com o recurso do contorno, vocês conseguem ver o que estava obscuro. E nesse slide, alguém consegue ver alguma coisa nesse slide? Alguém quer dizer aí? O que tem nesse slide, além de um coral? Se eu fizer assim, vai ajudar. É um peixe. De fato, aqui está a boca do peixe, o olho, barbatana, etc., mas disfarçado aí no meio deste coral. Nós estamos com 510 pessoas ao vivo aqui agora. Agora eu pergunto, e nesse slide, o que tem aí? Alguém quer arriscar? Gabriel, é isso mesmo, é o mimetismo. Alguém quer arriscar o que existe aí nesse slide? Aí também é um problema sério, porque tem gente que começa a ver coisa onde não existe. Nesses, não tem baleia aí, não. O que tem aí é, de fato, só o iceberg. Então, para nós tomarmos uma decisão ciente do que, de fato, está presente, precisa de rigor estatístico, precisa de análise, metodologia científica.
e não é simplesmente com base no que eu vi, deixei de ver ou suspeito. Bom, nós já estamos chegando ao final de nossa apresentação. Eu gostaria de lembrar a vocês que na Universidade Federal de Viçosa, nossos cursos com excelente avaliação pela CAPES, nós temos pós-graduação em genética e melhoramento, aqui está o link da pós em genética e melhoramento, se você ainda está buscando um mestrado ou doutorado. Temos a pós também em fitotecnia, com várias áreas, sementes, plantas daninhas, etc. Mas as áreas que eu oriento são essas de biossegurança, biofortificação, genômica, fluxo gênico, melhoramento e, inclusive, fenômica. E gostaria de lembrar todos aqueles que fazem a pós-graduação comigo na universidade, vários outros professores também adotam essa estratégia de estimular a pessoa a fazer o doutorado sanduíche no exterior, nos Estados Unidos ou outro país. Meu e-mail está aí, se alguém eventualmente desejar vir estudar em Viçosa, vai ser um prazer recebê-los na nossa universidade. Bom, finalizando, eu gostaria de dizer como mensagem final que os transgênicos, após submetidos aos rígidos e científicos testes de biossegurança, podem trazer benefícios ambientais para a saúde humana, benefícios econômicos, obviamente, e benefícios sociais. Eu gostaria de agradecer a todos a participação, a presença. Gostaria de também agradecer ao Departamento de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa. Aqui é uma foto do nosso colegiado. Aqui está a professora Denise, o professor José Eustáquio, melhorista de feijão. Aqui está o professor Tuneu, melhorista de soja. O professor Felipe também, melhorista de soja. Estão outros colegas aqui, como, por exemplo, o Roberto Fritineto, que foi professor na nossa universidade, hoje está na Exalc, o professor Derli, e aqui está o chefe do nosso departamento, o professor Ricardo Santos. Então, nós temos um ambiente muito produtivo, acolhedor, para receber os interessados em fazer graduação, mestrado ou doutorado. Com isso, eu encerro.